Gilmar Mendes deu 60 dias para a Polícia Federal investigar Aécio Neves e no final a Polícia Federal acabou inocentando o Aécio Neves. Por incrível que pareça, Aécio Neves é acusado de receber propinas lá de Furnas desde o tempo do FHC. E a Polícia Federal encontrou um jeito de inocentar. Tentou, procurou, não achou nada para inocentar. Aí teve uma solução inusitada. Quer saber como foi? Acompanhe aqui o vídeo no nosso canal Notícias Comentadas. Se inscreva também no nosso canal para você entender como funciona a política e a economia, a justiça, a polícia e tudo mais no Brasil. Na verdade, o que se trata aqui é de uma matrix. O que está por trás da notícia, a gente aqui no Notícias Comentadas vai explicar. Veja bem, nesse dia aqui, no dia 10 de julho de 2017, o ministro Gilmar Mendes, que é do Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, concedeu mais 60 dias para a Polícia Federal investigar o senador Aécio Neves no caso de Furnas. O tucano é investigado por suposta corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A informação foi publicada no jornal Estado de São Paulo. Defiro a prorrogação do prazo para as conclusões das investigações por 60 dias, ordenou Gilmar em 23 de junho. Tá? Esse é um dos 8 inquéritos junto ao STF envolvendo interferência em investigações, lavagem de dinheiro, Caixa 2 e suposto recebimento de propinas em que Aécio Neves é investigado. Então, são 8 inquéritos no STF. O tucano ainda tem contra si uma denúncia por corrupção passiva e obstrução da justiça no caso JBS. Agora vamos entender um pouco mais. Um delator da Lava Jato, aqui no dia 1º de maio de 2017, segundo a revista Exame, ele reafirma a propina de Furnas a Aécio Neves. Fernando Moura disse novamente que em 2003 o então dirigente de Furnas teria garantido propina ao PT Nacional, ao PT de São Paulo e ao atual presidente do PSDB. Então Fernando Moura diz, bom, vamos prometer aí propina ao PT Nacional de São Paulo e também ao PSDB. A propina do PT foi devidamente tratada e aí está sendo investigado, eles conseguem prender pessoas e tudo mais. Mas o Aécio Neves, ele tem uma imunidade celeste. Quase 12 anos após as primeiras denúncias de corrupção de Furnas, ex-diretor de engenharia e de empresas Dimas Fabiano Toledo ficou frente a frente com o lobista e delator Fernando Horneux de Moura, condenado a 16 anos, né? E na criação, o Fernando Moura manteve sua versão que em 2013 o então dirigente de Furnas teria garantido que 1/3, lembra daquela história do terço, que o cara lá é santo, toda vez ele pedia 1/3, né, de propina arrecadada da estatal iria para o PT Nacional, 1/3 para o PT de São Paulo e 1/3 para o atual presidente do PSDB, senador Aécio Neves. Né, essa versão aqui. Pois bem, isso é um delator que falou. Lava Jato, polícia implode esquema em Furnas e atinge operador de Aécio Neves. Aqui já é outro desdobramento da Operação Lava Jato, batizado como Barão Gatuno. A Polícia Federal do Rio de Janeiro mirou o esquema de corrupção em Furnas que vem desde o governo Fernando Henrique, quando o senador afastado nomeou Dimas Toledo como diretor da estatal. Há 2 mandatos de condução coercitiva, um deles é contra Dimas Toledo, que era acusado de pagar mensalão a deputados da chamada Lista de Furnas. A operação foi deflagrada a partir da delação do ex-delator senador Delcídio Amaral e complica ainda mais a situação de Aécio. Tá? Então ele aqui novamente foi ligado aí, tá? Segundo o Delcídio Amaral aqui. Bom, e aí tem uma terceira notícia. Essa notícia aqui é de junho de 2017. Tem uma terceira notícia, a denúncia contra Aécio Neves em Furnas envolve também o ministro Gilmar Mendes. O problema de Rodrigo Janot é que, se aceitar a denúncia contra Aécio, automaticamente torna a lista de Furnas como prova, o que colocaria Gilmar Mendes também como seu possível réu. A famosa lista de Furnas, que está engavetada pelo procurador-geral Rodrigo Janot, há pelo menos um ano está no centro de um escândalo que provocou o processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pelo menos desde 2012 sabe-se da lista e nada foi investigado até o momento. Uma das blindagens no judiciário pode estar relacionada à presença do nome, pasmem, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, do PSDB. Ah, não, ele não é filiado ao partido. Tá? Então, como beneficiário do esquema de corrupção
Ele teria recebido pelo menos R$ 185 mil quando era da Advocacia Geral da União. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o esquema foi denunciado pela revista Carta Capital. Tá? Então o que acontece? Entenda um pouco mais, né? Aí vamos voltar aqui para você entender uma outra coisa. Gilmar Mendes deu 60 dias para a PF investigar. Só que o próprio Gilmar Mendes também está envolvido na questão da lista de Furnas. Aécio Neves, o Gilmar Mendes estava ligado aí, sendo acusado de corrupção também, receber propina, no tempo do governo Fernando Henrique. E aqui na segunda notícia você vê, Fernando Moura disse novamente que em 2003 o Lula estava assumindo a presidência e pegou tudo que tinha vindo antes do Fernando Henrique Cardoso. Conseguiu ligar os pontos? Por que Aécio Neves tem ligação sim com a Furnas? Porque vem desde a presidência do Fernando Henrique Cardoso. Esse é o detalhe. Aí a gente continua aqui, ó. Aécio Neves recebia recursos desviados de Furnas, disse Doleiro Youssef. Esse aqui já é o terceiro que fala. Doleiro e delator Alberto Youssef afirmou que o senador tucano recebia em esquema de propina de Furnas por intermédio de sua irmã e disse também que o PSDB tinha uma diretoria na estatal. Ao comentar o arquivamento das denúncias de Aécio, disse que se sente homenageado. Tá? Então o próprio Alberto Youssef também denunciou isso. Bom, aí aconteceu que no meio dessa investigação, lá para trás um pouco, em abril de 2017, o Gilmar Mendes suspendeu o depoimento de Aécio Neves sobre o caso Furnas. O ministro atendeu o pedido da defesa do tucano, que alegou não ter tido acesso à íntegra da investigação da Polícia Federal. E daí eu vou lembrar vocês sobre uma outra coisa. Lembra que os advogados de Lula só viviam pedindo acesso à íntegra da investigação e nunca ninguém dava nada? Pois é, aqui o tratamento é diferente por se tratar de Aécio Neves. Esse cara só pode ter toda essa cambada na mão, velho, porque é muita gente que protege esse cara. Só pode ter toda essa cambada na mão. Não é possível. Tá? Então suspendeu. Agora a coincidência é o seguinte: Aécio, no dia da ligação com Aécio, Gilmar suspendeu seu depoimento em Furnas. Essa notícia saiu aqui no Brasil 247 no dia 20 de maio. Olha, quase um mês depois que essa notícia da suspensão. Quer dizer, demora um pouco, por isso que às vezes a gente faz... Teve um comentário aí de um nosso amigo, do nosso amigo Merlin, que ele falou, mas essa notícia aqui é antiga. Meus caros, às vezes a gente tem que sair costurando e ligando os pontos no decorrer do tempo. Então, muito provavelmente, quando eu vejo uma notícia hoje, eu saio investigando o passado. E daí a gente vai ligando os pontos através do desdobramento daquele caso no tempo. Por isso que é importante. Então, fiquem atentos que as notícias que eu vou pegando e juntando esse quebra-cabeça, ligando os pontos, ela varia em função do tempo, tá? Bom, então o que acontece? No mês de abril de 2017, o Gilmar Mendes suspendeu o depoimento de Aécio. Aí foi a defesa que pediu. Só que um mês depois a gente viu que tinha uma coincidência nesse negócio. No dia da ligação com Aécio, Gilmar suspendeu seu depoimento de Furnas. Diz, rapaz, o Aécio vai ser investigado, vai ser escutado. O que é isso, velho? Isso é um constrangimento muito grande, né, para o meu amigo Aécio Neves. Não, ninguém pode fazer isso, dá um jeito aí. Aí a defesa do Aécio entra dizendo, não tem acesso, não sei o que, sei o que lá. Mas está tudo aí em cima da mesa, mas não deu tempo ler, não sei o que, não. Então, suspende o depoimento. E aí você vai entender, mas o que tem essa ligação? Olha, você tem que ver esse vídeo aqui dessa ligação. Nessa ligação, o Aécio Neves trata o Gilmar Mendes como se fosse sua secretária. Sabe? Olha, ô Gilmar, é o seguinte, liga para fulano, anota o endereço de Tetrano, passa lá não sei aonde, parece um office boy. Sabe? É um negócio, você tem que escutar essa gravação aqui, porque parece que o ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui nesse caso, se comporta assim, o Aécio Neves fica dizendo, rapaz, faz isso, faz aquilo. E ele fica dizendo aqui, deixa eu ver se eu acho. Bem aqui, deixa eu adiantar um pouco, que vocês vão ver a frase que está aqui. Isso, eu falo com ele, eu ligo para ele agora. Entendeu? O Gilmar Mendes fica... Claro, o que você quer mais alguma coisa? Parece, sabe, garçom? Quando está servindo alguém, e quer mais alguma coisa, e diz o quê? E o Gilmar fica só aqui se comportando como se tivesse ali. Ou eu ligo para ele agora, tá vendo? Aqui, sim, eu ligo para ele agora. E o cara, liga.
Aí ele diz aqui, ligo, isso, eu falo com ele. Se preocupe não, eu ligo, tá? Eu ligo para ele agora. Tá, parece, sabe o quê? Aqueles programas do Moção que o pessoal fica, ligue. E aí, vamos ligar, cambada. Até parece mais ou menos isso, entendeu? E o cara dizendo, eu ligo. Aqui, você tem que ver. Né? Aqui ele fica perguntando que o Aécio Neves, você já fez isso? Falei com a Anastasia e falei também com o Tássio, viu? Estou fazendo aqui meu papel direitinho. Quer dizer, é uma relação, no mínimo, estranha. Como é que um senador liga para um ministro do Supremo e fica dizendo o que ele tem que fazer? E nem sequer pergunta, você está ocupado, se quiser pode deixar para depois. Não, ligue para ele agora, fale com fulano, interceda por Tetrano, porque vai me ajudar assim, assado. Bem aqui ele fala, alô Gilmar, você sabe um telefonema que você poderia dar? Ele fala aqui, ó, e depois ele fala aqui, que poderia me ajudar na condução lá. Quer dizer, o ministro do Supremo está aí para ajudar os outros, ainda mais o... Veja, o Aécio é investigado em um caso onde Gilmar Mendes é responsável. É disso que a gente está falando. E aí procura, a Polícia Federal para cá, para lá, tinha um prazo de 60 dias. Aí resolveram fazer uma coisa. Rapaz, quer saber? Sabe de uma coisa? Como é que a gente vai inocentar o Aécio Neves nesse caso? Pediram depoimento de quem? De Lula. E aí a manchete no jornal, agora no dia 10 de agosto de 2017, diz o seguinte, Lula livra Aécio Neves no inquérito de Furnas. Pasmem. Olha o que acontece. No inquérito do caso de Furnas, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, contou com um aliado inesperado. O ex-presidente Lula, seu rival político desde sempre. Em depoimento à Polícia Federal, Lula declarou que Aécio Neves não pediu nenhum cargo em nenhum dos seus mandatos. O ex-presidente, depois, no dia 28 de junho, suas informações tiveram peso importante na conclusão do delegado federal Alex Levy, que inocentou o tucano nos inquéritos de Furnas. No depoimento está escrito que Lula não acreditava que Aécio Neves possa ter pedido qualquer cargo a algum de seus ministros e seus governos. Se pediram, nunca deram ciência ao declarante sobre esse pleito. Quer dizer, eles tiveram a brilhante ideia de fazer o seguinte. Rapaz, vamos perguntar para o Lula, vamos ver se o Aécio tinha alguma influência lá, vamos perguntar para o Lula. Aí o Lula vai dizer o quê? Vai dizer que não. Só que eles deviam perguntar, não era o Lula, era o Fernando Henrique Cardoso, porque o esquema de Furnas vem desde... Aqui foi 2003 que ele disse que o cara recebia, e o esquema vem antes disso. Então o delegado, o senhor Alex, não sei das quantas aqui, Alex Levy, ele poderia forçar um pouquinho mais a inteligência dele, forçar uma besteirinha, ter mais neurônio aí dentro, e pensar, rapaz, não, mas o esquema... não é de antes de 2003, por que eu vou perguntar para o Lula que vem depois de 2003? Não, eu sou inteligente, eu vou perguntar para o presidente anterior. Quem é? Fernando Henrique Cardoso, amigo. A Polícia Federal, às vezes, ela precisa de ajuda, e a gente está aqui no Notícias Comentadas para tentar ajudar a Polícia Federal. Isso aqui é um erro gravíssimo, gravíssimo. O esquema de Furnas vem de antes de 2003, junto com o PSDB que vinha no governo Fernando Henrique Cardoso. Como é que você pergunta para o Lula que não tem nada a ver com peixe? Ah, mas aí agora eu nunca escutei nada que o Lula falou. O Lula disse que não é dono de sítio, disse que não é dono do triplex, disse isso. Tudo mentira. Ah, mas isso aqui inocente, isso aqui pode ser usado para inocentar o Aécio. Ah, então beleza, agora é verdade. Agora, finalmente, o Lula falou a verdade, porque ele inocentou o meu amigo. E aí, resta agora só arquivar o processo. A notícia aqui do Brasil 247, Polícia Federal inocenta Aécio Neves no caso de Furnas, no dia 11, ou seja, de hoje. Em relatório enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o delegado Alex Levy Rezende justificou que não é possível atestar que o senador realizou as condutas criminosas que são imputadas. Está entendendo como funciona a justiça? Segundo ele, Alberto Gessef e Delcídio Amaral não comprovam acusações. Aécio Neves era investigado por corrupção passiva, condenado a 16 anos, dizer que um terço... Bom,
O lobista Fernando lá, condenado a 16 anos, chegou a dizer que um terço da propina, quer dizer, por que condenaram o cara se o outro que recebe a propina é inocente? Só condenam uma parte da cambada, é isso? Se o cara está sendo condenado porque deu propina, que está envolvido no esquema de corrupção, esse esquema de corrupção que beneficia Aécio Neves, então o cara vai preso e condenado, mas o Aécio Neves é inocentado porque não tem nada que prove ele. Como é que é isso, cara? Se é construído um esquema de corrupção para beneficiar um cara, as pessoas são condenadas e o outro é liberto, é inocentado. Assim como aconteceu no caso aí da JBS, mais uma vez Aécio Neves, que parece que tem imunição celestial ou diabólica, dependendo da maneira como você quer interpretar, foi inocentado. E aí, mais uma vez, a mídia espalha aqui, ó, dia 9 de agosto, PF conclui inquérito sobre Furnas e disse não ter provas de propina para Aécio Neves. Fazendo um resumo, a gente tem o seguinte: o Gilmar Mendes ficou responsável de fazer a investigação sobre o Aécio Neves no caso da lista de Furnas. No caso de Furnas, propina de Furnas, que vem desde 2003, foi denunciado aí por um delator, mas que o esquema foi montado antes, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então tinha essa lista, tinha um esquema de corrupção, pessoas foram presas por operarem esse esquema de corrupção, mas o esquema de corrupção beneficiaria diretamente os governos aí do PSDB, entre outros o Aécio Neves, que era o santo lá que sempre recebia um terço do negócio. Como o Gilmar Mendes também estava incluído na lista de Furnas, portanto também seria investigado, e isso também envolve amigos do Gilmar Mendes, que é o pessoal do PSDB todo, todos os delatores tentaram, ninguém conseguiu inocentar o Aécio Neves. Aí tiveram a brilhante ideia de perguntar para o Lula se o Lula tinha dado algum cargo para ele. Como o Lula disse que não, e isso foi decidido que seria a prova fundamental para inocentar Aécio Neves. O que é que você acha disso aí? O que é que você acha desse julgamento do Gilmar Mendes? Mas também aqui do nosso amigo aqui, o delegado Alex Levi, como é que é o nome dele todo? Alex Levi Rezende. O que você acha sobre tudo isso? O que você acha da atual situação da justiça brasileira? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e vamos levar a reflexão a todas as pessoas. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!